Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Desta vez pessoal a gente vai continuar com filosofia. Wow, oh my god, I'm so interested. Anyways, guys, hoje a gente vai dar o relativismo moral. Portanto, na aula passada a gente deu o subjetivismo moral e hoje a gente vai dar o relativismo moral. Portanto pessoal, o que é que... Então vamos lá ver aqui o que é o relativismo moral. Ora, o relativismo moral é uma forma de subjetivismo e por consequente de cognitivismo, como a gente já viu na aula passada. Só que, em vez de considerar que os juízos morais são uma questão de preferência ou uma expressão das nossas emoções individuais, ou seja, em vez do relativismo moral, portanto, em vez do relativismo moral apoiar a nossa opinião, portanto, ou seja, a opinião do sujeito, do agente, ou seja, qual é a tua opinião numa, por exemplo, numa cultura, certo? Aqui diz que propõe que o relativismo moral propõe que os juízos morais são relativos à cultura em que estamos inseridos e aos seus próprios códigos morais. Ou seja, o relativismo moral vai apoiar que a gente não pode interferir em nenhuma cultura. Ok, pessoal? Pronto. Portanto, basicamente é isso, pessoal. É isso o relativismo moral. Portanto, qual é a diferença entre o subjetivismo moral e o relativismo moral? Enquanto que o subjetivismo moral, pessoal, deixa deixa-te mostrares a tua opinião sobre cada sociedade, ok? E tal como aqui diz aqui na última página, portanto, o subjetivismo moral, a verdade depende do sujeito que avalia, ou seja, o subjetivismo moral apoia os teus argumentos como a sociedade. Por exemplo, imaginemos, no caso também está aqui, por exemplo, imaginem sei lá, uma cena polémica. Sei lá, os testes de virgindade. Imagina que isso. Imagina que, pronto, é legal em alguns países, certo? Vocês podem, no subjetivismo moral, vocês podem estar contra essa ideia dos testes de virgindade, certo? Podem estar a favor como podem estar contra. Ok, pessoal? E ninguém vos pode dizer nada, é a vossa opinião, ok? Enquanto que o relativismo moral é pelo contrário. Pode estar a ocorrer qualquer coisa no mundo, tu não tens o direito de contra-argumentar. Porquê? Porque é a sociedade deles, é a cultura deles e tu não podes mexer nisso. Ok, pessoal? Portanto, em que lado é que vocês estão? Subjetivismo ou relativismo? Portanto, é porque o subjetivismo moral a gente já viu as suas objeções. E o relativismo moral também tem as suas objeções, não é? Pronto. Então, se vocês. Portanto. Ou seja, basicamente o relativismo moral propõe que os juízos morais são relativos. O que é relativo? É aquilo que vale somente em determinadas circunstâncias ou condições. Significa por isso que é dependente e acondicionado. E cuja existência depende de algo exterior. Opõe-se a independente e absoluto. Ok? E depois, portanto, o relativismo moral basicamente defende que os juízos morais não são também individualmente subjetivos, porque correspondem aos códigos ou padrões morais de uma determinada cultura. Deste ponto de vista, a coisa que certa a fazer é o que a nossa cultura diz que deve ser feito e não apenas o que cada pessoa acha que deve ser feito. Ou seja, tu não deves interferir com nada, ok? Tu, basicamente tens que estar calado e tu não podes falar mal, ou falar mal, pronto, entre aspas, tu não podes contra-argumentar o que tu achas sobre as tuas culturas. Porquê? Porque tu não tens nada a ver. O relativismo moral diz que tu tens de focar no teu país. Tens que. Basicamente tens que. Porque isto está relacionado com as culturas de cada país. Pronto. E o que aqui diz é que tu tens de só focar-te na cultura do teu país e. Pronto, ser patriota, mais ou menos assim. Porque. E tu não deves estar a falar mal das outras culturas porque não são nada a ver com as tuas. Mas pessoal, isso vai levar também muitas objeções, ok? Vou ser muito sincero, pessoal, eu não sou nem subjetivista nem relativista, eu acho que os dois têm coisas más. Mas pronto, é basicamente isso para o relativismo. Assim, e portanto, não há, pois, juízes de valor absolutos. O que é absolutos? Absoluto designa o que é incondicionado e independente, cuja existência não depende de algo exterior, já que existe em si e por si, e refere-se ao que é livre,
de toda e qualquer relação e por isso opõe-se ao dependente e que é dependente e relativo. Ok? Pronto. Assim, portanto, o subjetivismo moral, para concluir, defende duas teses. Os juízos morais têm valores de verdade, são verdadeiros ou falsos, e a verdade dos juízos morais é relativa, depende de códigos ou padrões culturais. Ok? Portanto, a gente não pode. É basicamente a frase mais apoiante do relativismo moral. A gente não pode simplesmente entrar, entre aspas, na cultura dos outros e falar mal. Não. Só que, pessoal, depois a gente já vai ver as objeções do relativismo moral, porque é assim. Também é assim. Eu acho um ato bom, é assim, eu acho que não é mau. A gente. ahm, eu acho que não é má a teoria do relativismo moral. Só que, pá, há exceções, não é? Quer dizer. Neste caso, portanto, o argumento das diferenças culturais é, como provavelmente já percebeste, uma versão do argumento do desacordo contra a objetividade moral e a favor do subjetivismo, ok? Pronto. Enfim, eu vou só passar isto à frente, porque pessoal, isto é muito mais do mesmo. Por exemplo, culturas diferentes têm concepções diferentes relativamente por exemplo, aos testes de virgindade que eu estava a falar. Algumas comunidades acreditam que os testes de virgindade são corretos, ahm, ahm, e outras tradições culturais repudiam-nos, classificando-os como dolorosos, desagradantes e traumatizantes como mau, portanto. O que é que isto quer dizer? Ora, se há pessoas que apoiam os testes de virgindade e outras não, significa que não temos uma verdade absoluta. Juízes de valor. Ok, pessoal? Não há uma verdade absoluta. Ok? Assim sendo, pronto. Portanto, só há apenas diferentes convicções. Ok? Daqui resulta um dos mais conhecimentos argumentos do relativismo moral, o argumento da tolerância, que postula que devemos adotar uma atitude de tolerância perante as práticas de outras culturas. Ou seja, a cultura pode ser má, pode ser boa, pode ser average. A gente tem que tolerar, é por isso que é argumento da tolerância, porque a gente tem que tolerar o que as outras culturas estão a fazer. A gente tem que só respeitar as outras culturas e não podemos contra-argumentar o que as outras culturas fazem. Podem fazer, sei lá, imaginem. Sei lá, imaginem. Há aqui um texto, por acaso, que fala sobre um exemplo muito bom para as objeções do relativismo moral. Por exemplo, olha, que diz aqui um texto que diz que em Camarões, uma em cada quatro adolescentes sofre de queimaduras para atrasar a puberdade e evitar violações ou gravidezes indesejadas nas filhas. Ok? Esta forma de mutilação feminina é uma tradição antiga, afetando meninas dos países como, por exemplo, Camarões, Chad, Togo e Guiné. Ok? Certo. Ora, hum, vocês acham... Agora quero-vos perguntar. Vocês ficariam calados? Portanto, ficando calados, vocês estão a apoiar o relativismo moral, porque é assim, vocês têm. Se vocês apoiam o relativismo moral, não, vocês não podem dizer nada de mal acerca disto. Vocês têm que só respeitar esta cultura. Atenção, é outro país, eles fazem o que querem, ter outra cultura da nossa. Então, pessoal, já estamos a entrar nas objeções do relativismo moral. Portanto, vocês, se quiserem apoiar, apoiem. É assim, eu não vou dar a minha opinião acerca disto. Eu também não quero entrar em polémicas. Mas é assim. É porque este texto é para mostrar que o relativismo também tem as suas partes más. Que é o que a gente vai falar agora. Portanto, a primeira objeção prende-se com o argumento da diversidade cultural. A favor do relativismo. Ok, portanto, as objeções apresentadas ao argumento do desacordo são extensíveis a este argumento. O facto de culturas diferentes terem convicções distintas sobre o mesmo problema moral não prova a inexistência de verdades universais nem e objetivas. É perfeitamente possível, a propósito de muitos problemas éticos, de algumas delas, incluindo a nossa, sejam enganadas. Pronto, portanto, é basicamente o que eu disse, só que palavras mais caras. Ou seja, pode estar a acontecer, sei lá, uma guerra num país, a gente não pode interferir porque é a cultura dele. Pode ser a cultura deles. Às vezes, por exemplo, pá, eu quero dar um exemplo exagerado, exatamente. Por exemplo, na China, eles comem tudo o que anda, pessoal. Tipo cães, gatos. Vocês ficam calados? Não querem contra-argumentar isso? Não,
Vocês têm que respeitar essa cultura. Se vocês apoiam o relativismo. Pronto, é uma objeção do relativismo. Pronto, lá está. O princípio dos juízes morais são determinados pelos códigos de cada cultura. E que nenhuma cultura se superpõe a outra. Parece ser a partir de um bom princípio. Acontece que o relativismo não nos diz que devemos tolerar esta ou aquela prática. Vai mais longe e obriga-nos a abster-nos de criticar quaisquer práticas de outras culturas e de a nossa própria cultura. Nesse sentido, é um convite ao conformismo. Por exemplo, esta teoria deixaria de ser possível criticar como inaceitável a condenação à morte por apedrejamento. Apedrejamento é um tipo de morte é tipo a cadeira elétrica nos Estados Unidos, só que acontecem lá para os países asiáticos. Pronto. Não, aliás, acho que é nos africanos ou nos asiáticos, não sei, mas isto não interessa. Mas é um tipo de morte que, pronto, faz parte de uma cultura de um certo país. Ou seja, mas pronto, o que é isto do convite? O que é isto do convite ao conformismo? O convite, portanto, este conformismo significa que a gente está a conformar-nos com todas as tradições, sem questionar ou avaliar racionalmente. E pessoal, isso não me parece ser muito esclarecido. Como é que eu ia te explicar? A gente tem que aceitar normas com todas as tradições. Portanto, conformar-nos com todas as tradições. Ok? Pronto. E isso, pessoal, é uma objeção muito importante do relativismo. Portanto, concluindo, se a gente, basicamente o que os filósofos relativistas dizem é que se a gente não aceitar o relativismo dos juízes morais, em vez de seremos intolerantes. Porquê? Porque um dos argumentos do relativismo é a tolerância, não é? Pronto. Porque a gente tem que ser tolerantes com outras culturas. Mesmo que seja mesmo que eles façam coisas muito más. Pronto. Então, acho que é isso, pessoal. Virei ficar por aqui. Eu vejo-vos no próximo vídeo. E é isso, portanto, num sistema em que todos os valores são relativos, não resta espaço para um valor absoluto, não é? Pessoal, vocês podem dizer que a tolerância é incompatível com o relativismo porque as minorias que no interior de cada cultura se afastam da tradição dominante são deixadas sem proteção e obrigadas a submeter-se à vontade de quem detém o poder. Ok? Pronto, mas enfim, pessoal, agora cá por aqui e eu vejo-vos no próximo vídeo, ok?